Graça e paz, igreja. Convido você a se colocar de pé e vamos estar começando o nosso momento de adoração. Quero perguntar a você, quantos aqui creem que o Senhor tem uma nova história para escrever na sua vida hoje? Amém? Vamos declarar isso. Minha bênção será sobre ti.
coração que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Declare. E furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir, Senhor. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Se afogar na tua presença, Deus. Oh, Senhor, venha, Pai. És adorado nesse lugar, Deus. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer, meu coração é teu. Não quero mais o meu querer, não vou sair daqui até tocar você. Quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro do Senhor. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir do Senhor. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Senhor, flua em nossas vidas. Não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Declare isso com a sua boca. Pega suas mãos, adora Ele. Não quero só me arrepiar, não queremos só se arrepiar, Senhor. Não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir do Senhor. Estou me afogando em ti. Declare isso a Ele.
nesse momento, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode estar trazendo à frente. Amém? O Senhor és adorado, Deus. Oh, sinta a presença do Senhor. Ele está aqui. Oh, Senhor, te adoramos. Oh, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Declare que é a presença dele. Tua presença, Senhor. Oh, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Declare tua presença, Senhor. Diga a Ele: Santo Espírito, és bem-vindo. Declare um clamor. Vem mudar, encher este lugar. Diga a Ele: é o desejo do meu coração, sermos inundados com a glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados
provar quão real tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Declare. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Bem-vindo na encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Obrigado, igreja. Santo Espírito, és bem-vindo. Diga que ele é bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Adoramos o Senhor. Santo Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Esse desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Receba nosso louvor, receba a nossa adoração nessa noite, Pai. Te adoramos, Senhor, exaltamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome. Deus, manifesta-te com Tua glória, manifesta-te com Teu poder, manifesta-te com Tua unção, com Tua graça, Deus. Oh, você que crê, recebe, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Dê um brado de vitória a Ele. Oh, aleluia! Aleluia! Amém? Dê um sorriso para alguém aí e diz assim: vamos sentar? Oh, glória! Oh, aleluia! Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Levante sua mão, você que está. Amém. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se em casa. Aqui, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Já sei que o nome dessa moça é Alana, pois é o nome da minha esposa. Quando a senhora chegou aí, minha esposa disse: aquela menininha é uma menininha que nós visitamos lá na casa dela e o nome dela é Alana. Muito lindo esse nome. Graças a Deus por isso. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, seja bem-vindo e não esqueça de compartilhar essa live com no mínimo 100 pessoas, porque hoje nós queremos ir para as nações em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Logo, logo teremos tradutores aí para falar inglês. Ei, Xaramanaia. Quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Marcos. Marcos no capítulo 7. Abra sua Bíblia aí. Marcos no capítulo 7, a partir do versículo 31.
Marcos capítulo 7, versículo 31. Você sabe que um dos grandes empecilhos para que nós possamos viver os milagres de Deus, muitas vezes em nossa vida, é querer explicar a forma ou a maneira com que Jesus faz milagres. Um dos grandes empecilhos na nossa vida para viver o sobrenatural, muitas vezes é querer entender esse sobrenatural ou explicar de uma maneira que a minha e a sua mente possam entender. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, se entregando para o sobrenatural, desejando o sobrenatural, querendo o sobrenatural, mesmo que eu e você não venhamos entender a forma, a maneira, o método, o modo que Jesus venha fazer para agir na nossa vida, mas nós venhamos aceitar a maneira, o método, o modo, a forma, como Ele quiser, porque Ele é soberano a isso. E nessa noite eu também quero falar sobre palavras, as palavras que mudam realidades. Muitas realidades não têm sido mudadas na sua vida por causa das palavras que você tem lançado. Muitas realidades têm sido realidades de dor, de tristeza, de angústia, porque naquele lugar existem palavras que relatam isso, e aquelas palavras transformam aquele ambiente, do modo, da maneira como aquela palavra está sendo lançada hoje. Deus quer mudar esse diagnóstico da sua vida. A sua vida será um território do milagre de Deus. Graças a Deus que tem dois que creem nisso. Oh, aleluia. Marcos no capítulo 7, a partir do versículo 31, a palavra de Deus diz assim: então Jesus, tornando a sair da terra de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, que quer dizer abra-te. Abrindo-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se desfez e falava perfeitamente. Jesus lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Feche teus olhos, curve sua cabeça, ore ao Senhor. Deus, te damos graças pela tua palavra, Pai. Te damos graças pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Nós queremos e desejamos viver a abundância da tua palavra, Pai, e viver o teu sobrenatural, Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, que isso se torne realidade, não apenas promessas, Deus, mas que nós possamos desfrutar dessas promessas, viver essas promessas e contemplar essas promessas, Pai, e que nós possamos, a partir dessa noite, já sair daqui desfrutando daquilo que sua palavra liberar em nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Querido, se você olhar para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus, ou a forma com que Jesus andou sobre a terra, você vai ver que ele usou várias maneiras e muitos recursos didáticos para transmitir sua mensagem. Por onde Jesus passava e em todos os ambientes que ele ia, o foco de Jesus sempre foi transmitir uma mensagem, transmitir uma verdade, transmitir uma palavra, um legado. E em todos esses ambientes que Jesus passava, através da mensagem que ele transmitia, esses ambientes eram mudados, vidas eram transformadas, legados eram transformados por causa das palavras que Jesus transmitia,
Porém, os métodos utilizados por Jesus são vários. Existiam e existem várias maneiras com que Jesus utilizava para transmitir a sua mensagem. Uma das maneiras que Jesus usava para falar, para anunciar ou para comunicar aos ouvintes era através de sermões. Então, se você ler Mateus capítulo 5, você vai ver o Sermão do Monte. Jesus explicando, anunciando e revelando como é o reino dos céus. Outra maneira de Jesus anunciar as suas verdades é através de suas parábolas. Então ele usa ilustrações para falar como é o reino de Deus. Por isso que em João capítulo 15 você vê Jesus falando de 3 elementos: o filho perdido, a ovelha perdida e a dracma perdida, para que o povo pudesse compreender as verdades do céu. Ele usa uma linguagem que o povo entenda e compreenda. Outra maneira que Jesus usava era a resposta imediata aos críticos. Resposta imediata àqueles que o acusavam quando olhavam para Jesus e diziam: esse está possuído por Beelzebul. Ou diziam: quem é este que vem dizendo que é filho de Deus? Quem é esse que vem dizendo que és Deus? Jesus sempre tinha uma maneira de responder, Jesus sempre tinha um método de anunciar, de revelar sua verdade. Aqueles que não entendiam, Nicodemos, quando tem dúvidas, quando pergunta para Jesus como é o reino de Deus, então Jesus lhe anuncia, ensinando, mostrando, dizendo: Nicodemos, é necessário que se nasça de novo para entrar no reino de Deus. O tema central de Jesus sempre foi o anúncio do reino de Deus. O tema central da vida de Jesus sempre foi cumprir a vontade de Deus, sempre foi andar para estabelecer a vontade de Deus. Mas Jesus também usou muitos outros métodos. Um dos métodos que Jesus usava eram suas atitudes e comportamentos. As atitudes e o comportamento de Jesus anunciavam uma realidade celestial. As atitudes e o comportamento de Jesus, por onde passava, as pessoas ficavam admiradas a maneira com que ele resolvia as situações. No momento em que uma mulher que é pega em adultério, então ela está diante de Jesus e muitos querem apedrejá-la. Jesus naquele momento abraça aquela mulher, Jesus naquele momento acolhe aquela mulher diante dos que queriam apedrejá-la. Então as atitudes de Jesus diferenciam a sua vida de todos os lugares que ele passava. É por isso que Jesus entrava na casa de pecadores como Zaqueu. É por isso que Jesus sentava na mesa de pecadores. É por isso que Jesus ia atrás daqueles que para a sociedade não valia nada. E dizia: eu vim para os perdidos, eu vim para restaurar aquele que estava perdido, eu vim para aqueles que não são, para confundir os que são, eu vim para trazer amor àqueles que estão rejeitados. E então as atitudes de Jesus diferenciam de todos aqueles que estavam nos lugares. E uma das maneiras também que Jesus utilizava para transmitir a sua mensagem era através de milagres, sinais e maravilhas. Quem estava num ambiente com Jesus, aquele que estava doente saía curado, aquele que não ouvia passava a ouvir, aquele que não falava passava a falar, aquele que não enxergava passava a ver, e aquele que estava morto passava a ter vida, porque todo lugar que Jesus passa, Ele transforma. Ei! O que é isso? As pessoas olham para um homem que fala no modo de parábolas, as pessoas olham para um homem que fala em sermões, e as pessoas olham para um homem que tem uma vida totalmente transformada por aquilo que ele carrega. O Evangelho de Cristo, o Evangelho do céu, a palavra revelada de Deus, a unção e o poder de Deus precisam transformar a tua vida, e a tua vida precisa transformar os ambientes, porque se os ambientes que você passa não são mudados, algo está errado na sua vida.
começa no ambiente e ele permanece da mesma forma. Há algo de errado se você olhar para a sua família, para a sua vida e ela permanecer da mesma maneira do que 20 anos atrás. Há algo de errado, querido. Se você não consegue abandonar os pecados, há algo de errado. Se você não consegue abandonar a mentira, há algo de errado. Se você não consegue abandonar aquilo que Deus abomina, há algo de errado. A mensagem de Cristo, quando ela entra, e a característica do efeito da mensagem de Cristo é a transformação. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Cheio! Todos os milagres que Cristo fazia, todos os milagres que Jesus anunciava, e continua fazendo, e continua anunciando, todos eram pedagógicos, todos eram para nos ensinar de realidades espirituais na nossa vida. A maioria das curas físicas que Jesus realizava significava uma cura espiritual que iria acontecer, ou que estava acontecendo, ou que já aconteceu. Quando o cego é curado, ele está querendo dizer: eu vou mudar a tua visão. Quando o surdo é curado, ele está querendo dizer: eu vou colocar uma audição dentro de você, que você vai começar a entender, a compreender, a ouvir aquilo que você não ouvia. Quando aquele que não falava começa a falar, ele diz: eu vou colocar um cântico novo nos teus lábios, uma nova maneira de falar, uma voz profética para o ambiente que você está, e você irá anunciar aquilo que você nunca imaginou anunciar, e irás ver aquilo que nunca imaginou ver. Esse milagre, querido, que nós acabamos de ler, o único lugar, o único local onde ele é escrito, descrito e anunciado é aqui no livro de Marcos. E com ele nós podemos aprender grandes lições. Nós podemos olhar para esse texto, nós podemos ler esse texto e nós podemos perceber grandes lições através da vida de Cristo, através dessa palavra. E uma das lições que nós aprendemos é a sensibilidade que Deus tem para com aqueles que o buscam de coração. Jesus, ele é sensível ao meu clamor. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração aquebrantado. Deus é sensível à tua necessidade. Deus é sensível ao teu clamor. Deus é sensível ao teu choro. Deixa eu dizer algo para você: a resposta que você precisa tem um endereço certo, e esse endereço é Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Sabe quando acontece o milagre, querido? O milagre acontece quando você deixa de buscar suprir a sua necessidade momentânea e passa a buscar aquele que supre a sua necessidade eterna. O problema é que corremos muito atrás de milagre e pouco atrás de Jesus. O problema é que buscamos muito aquilo que desejamos e pouco aquilo que Ele deseja. Desejamos muito daquilo que eu quero e pouco daquilo que Ele quer. Então, o milagre acontece quando eu paro de correr atrás das minhas necessidades e começo a buscar a vontade dEle. Tem gente que vive correndo atrás de milagre, querido. O teu milagre está em Jesus. O que você precisa está em Jesus. O que você necessita está em Jesus. Há um endereço certo para a tua mudança de vida. Há um local correto para a mudança e restauração da sua vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo transforma a sua vida. Pare de correr atrás do milagre e comece a buscar Ele. Pare de correr atrás daquilo que você necessita e comece a buscar aquele que supre suas necessidades. Aquele que diz: vede, os pássaros não plantam e não ceifam, mas nada os falta, porque aquele que nos ama supre cada necessidade que nós temos.
Ai, Deus. E o engraçado nesse texto, se eu e você olharmos para esse texto, Jesus está num ambiente que ele havia sido expulso. Jesus está num local que ele havia sido expulso após libertar um homem que se chama o endemoniado de Gadareno. Após Jesus se aproximar desse local, havia um homem que estava morando no cemitério. E esse homem endemoniado se cortava com cacos de telhas. Esse homem, a Bíblia diz que não havia correntes que o segurassem. E a Bíblia diz que quando Jesus chega no ambiente, quando Jesus chega naquele local, o endemoniado de Gadareno se prostra, o demônio se prostra diante de Jesus, e a Bíblia diz que aquele homem foi liberto, aquele homem foi transformado, e a Bíblia diz que aquele homem senta diante de Jesus em perfeito juízo. Os demônios são expulsos da vida daquele homem, entram nos porcos, e os porcos caem num precipício, porém, assim como o milagre gera alegria, pode também gerar tristeza para alguém, querido. E então você vai ver em Lucas capítulo 8, no versículo 37, que diz assim: então toda a multidão dos arredores dos Gerazenos pediu-lhe que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Jesus, ele está nesta região, o milagre acontece, há uma libertação, há transformação na vida de um homem. Porém aqueles homens, a Bíblia diz que toda a multidão, sabe o que é isso? Toda a multidão olhar para Jesus e dizer: ei, nós não queremos você, nós não queremos que você permaneça aqui. Sabe quem era Jesus? A fonte do milagre, a fonte da vida. E nos dias de hoje tem muita gente que olha e diz: Jesus, eu não te quero aqui, eu não te quero na minha casa, eu não te quero na minha vida, eu não te quero no meu lar. E então começam a tratar Jesus como se fosse uma religião. Ei, Jesus não é uma religião, Jesus é a tua única esperança. Cheio, babá. A Bíblia diz que Jesus então sai daquele lugar onde o endemoniado de Gadareno é restaurado, liberto, transformado, porque aquele povo o rejeita, aquele povo não quer ele. Deixa eu dizer algo para você, querido. Maturidade é fazer o que tem que ser feito sem se preocupar com a opinião dos outros. Maturidade é você fazer o que é certo, o que é correto, sem estar preocupado com o que os outros vão dizer. Jesus, ele vai naquele ambiente, ele sara um homem, ele muda a vida do homem. Pensa que ele não sabia que ele ia ser rejeitado? Pensa que ele não sabia que as pessoas iam dizer para ele: ei, nós não te queremos aqui, nós preferimos os porcos que caíram no precipício do que a ter você aqui. Maturidade é você fazer o que tem que ser feito para se manter no teu propósito, para se manter naquilo que Deus anunciou. Jesus estava anunciando uma verdade, Jesus estava anunciando uma palavra, e nada tirava ele deste propósito. Jesus foi expulso de Gadara, porém, quando ele sai de Gadara, ali fica um missionário. Quem foi? O endemoniado de Gadareno, que já não era mais endemoniado, agora ele era transformado. Agora ele já não estava preso, agora ele já está livre. Agora ele já não é aquele que mora no cemitério representando morte, agora é aquele que conheceu o autor da vida. E então a Bíblia diz que esse endemoniado sai e volta para sua casa anunciando, e historiadores dizem que esse homem pregou, e mais de 10 cidades se converteram através do testemunho desse homem. Por menor que seja o teu milagre, você pode ser o homem ou a mulher que Deus está levantando para levar às nações. Ei, Deus! Por pior que seja a sua situação, você pode ser o homem ou a mulher que Deus está levantando para impactar gerações.
aquele que ninguém acreditava, aquele que olhava e dizia: deixa esse endemoniado, deixa esse homem no cemitério, deixa esse homem amarrado aos túmulos, deixa esse homem no lugar onde ele não tem convivência com ninguém. Mas Cristo olha para aquele homem com um olhar de amor e diz: eu vou mudar a tua história, e a partir de hoje o teu destino será outro. Aquele que era doente, aquele que estava enfermo, agora é o que anuncia a respeito da cura. Mas não és tu o endemoniado de Gadareno, sou eu mesmo. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Não é tu aquele que morava no cemitério, sou eu. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Mas o que é que aconteceu com você? Eu tive um encontro com o Yeshua HaMashiach, com o autor da vida, e eu que era para estar morto, agora estou vivo, e eu que era para estar enfermo, agora estou curado. Aquele que era preso agora fala de liberdade. Aquele que não vivia agora anuncia com autoridade a respeito da vida. Deixa eu dizer algo para você, não tem a ver com como você está, e sim com o que Ele irá fazer na sua vida. Você está pior que o endemoniado de Gadareno? Você está sentindo mais dor que ele? Você está sofrendo mais do que aquele homem que morava no cemitério? A família tinha abandonado, os amigos tinham abandonado, ninguém queria se aproximar dele, ninguém queria ouvi-lo, ninguém queria vê-lo, ninguém queria a presença dele no ambiente. Você está pior que ele, querido? Fique tranquilo então, que se Jesus fez na vida dele, hoje Deus quer fazer um milagre na tua vida. Não é sobre o quanto você está sofrendo, e sim com um milagre que os outros irão presenciar na sua vida. Aquele homem sofria, aquele homem chorava, enquanto todos viam o sofrimento dele, todos viam que ele anunciava a morte, mas aqueles que viram, aqueles que enxergaram e presenciaram aquele que anuncia a morte, tem que agora presenciar aquele que se encontrou com Cristo, aquele que encontrou o autor da vida, andar na cidade, mudar os ambientes que passa em sã consciência, perfeitamente, porque aquilo que Deus faz é perfeito na tua vida. Não é sobre o quanto você está chorando, não é sobre o quanto você está sofrendo, não é sobre o quanto está doendo, não é sobre as tempestades que você está enfrentando, é sobre o milagre que Ele quer fazer na tua vida. A Bíblia diz em Lucas 8:35: e saíram para ver o que tinha acontecido e se aproximaram de Jesus. Olha o que acontece nesse texto do endemoniado de Gadareno. E saíram para ver o que tinha acontecido e se aproximaram de Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Você sabe o que eu aprendo com isso, querido? É que onde você descansa nos dias de dor, revela como serão os seus dias. Onde você descansa nos dias de dor, revela como será a sua vida. Onde você descansa nos dias de dor, nos dias de angústia, onde você procura auxílio, onde você busca socorro, a Bíblia diz que aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo descansará. Não é sobre o que está acontecendo lá fora, é sobre onde você está descansando. Não é sobre aonde está a tempestade, não é sobre o quanto o mar está revolto, não é sobre a crise que a nação, que o mundo está passando, é sobre onde você tem encontrado refúgio. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? É que paz ou turbulência revelam o quanto você tem sentado aos pés de Jesus. Se sentares aos pés de Jesus em tempos turbulentos, terás paz. Se evitares os pés de Jesus em tempos de paz, viverás turbulência. Onde você assenta hoje, define o que você irá viver amanhã. Onde
você tem buscado se encontrar? Nesses dias que você chora, nos dias de angústia, nos dias de dor, as suas escolhas definirão seus resultados. Você precisa escolher aonde sentar, você precisa escolher aonde irá buscar. Aquilo que você busca hoje irá dizer como vai ser o seu amanhã. O que você buscou hoje anuncia o que você vai ter amanhã. A Bíblia fala da semente, aquilo que o homem plantar, isso mesmo colherá. Se você tem plantado tristeza, amanhã você não será feliz, querido. Se você planta intriga, amanhã você não vai ter unidade com ninguém. Se você planta discórdia, como é que as pessoas vão amar você, gostar de você e querer estar perto de você? Se você tem plantado, você vai colher. Você precisa plantar amor, você precisa plantar paz, você precisa entender o que está plantando, porque aquele que cuida o que planta não teme o que irá colher. Cheio. Rebababa. Nós podemos aprender com a vida de Jesus que ali no lugar onde ele havia sido expulso, que ali no lugar onde as pessoas não desejavam a presença dele, é o lugar que ele agora escolhe para fazer um milagre. Ele está voltando ao lugar que um dia foi rejeitado. Ele está indo a um ambiente que um dia disseram não para ele. Um dia disseram: sai daqui, nós não queremos você, nós não queremos conviver com você. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus ama nos dar novas oportunidades. Deus é apaixonado em te dar novas oportunidades. De repente você perdeu uma oportunidade no passado e hoje Deus está dizendo aqui: lembra o quanto você sofreu por dizer não àquilo que eu queria fazer na sua vida? Hoje é uma oportunidade que eu te dou de você sair daqui transformado, de você sair daqui vivendo um legado. Deus ama nos dar oportunidades. Deus ama olhar para mim e para você e dizer: aquilo que você não pode, eu posso. Independente do que aconteceu no teu passado, hoje eu quero mudar a tua história. Essa é mais uma oportunidade de Jesus àqueles que necessitam. Essa é mais uma oportunidade de Jesus. O primeiro ponto que eu quero falar nessa noite, o primeiro ponto que eu quero anunciar, ou na verdade a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: como você tem reagido às oportunidades que Deus tem te dado? Se você chegou aqui hoje, é porque hoje Deus te deu uma oportunidade de viver. O que é que você fez no seu dia? Como é que você reagiu com a sua família? Como é que você reagiu com o seu esposo? Como é que você reagiu com a sua esposa? Como é que você reagiu com aqueles que te amam? Como é que você aproveitou a oportunidade do dia de hoje? Quanto tempo você orou? Quanto tempo você leu a palavra de Deus? Entrei hoje de manhã no meu escritório 8 horas da manhã e recebi uma ligação, era quase 11 horas da manhã. E aí, pastor, tá onde? Estou aqui no meu escritório, no Santo dos Santos. Entrei aqui às 8 da manhã, comecei a ler Bíblia e não parei até agora, porque o lugar que você está hoje define o que você vai ser amanhã. Então, quando você não tiver respostas, vai para a Bíblia. Quando você não souber o que fazer, vai para a Bíblia. Quando você precisar se encher de algo bom, vai para a Bíblia. Quando você precisar mudar de vida, vai para a Bíblia. Quando você precisar transformar ambientes, vai para a Bíblia. Quando você quiser pregar uma palavra que mude os locais, vá para a Bíblia. Cheio. Como você tem reagido às oportunidades que Deus tem te dado, querido? Quando os moradores de Decápolis é um grupo de 10 cidades que ficavam do lado leste do mar da Galileia. Quando esses moradores, eles ouvem falar que Jesus está ali, sabendo o que Jesus havia feito na vida do gadareno, eles ouviram sobre o milagre que havia acontecido na vida daquele homem, o que tinha acontecido na vida dele após conhecer Jesus. A primeira atitude que esses homens, que são um povo gentil, não são judeus,
A primeira atitude desses homens é levar aquele que estava doente para Jesus. A primeira atitude é identificar aquele que necessita e levar até aquele que pode mudar a essência. E então eles pegam esse homem e levam até Jesus para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam o que Jesus poderia fazer. Eles também sabiam que Jesus havia sido expulso daquele local. Eles também sabiam o que havia acontecido no primeiro momento. Jesus foi expulso, mas a palavra permaneceu vida. O tempo passa, as circunstâncias passam, mas a palavra não passa. E a palavra que permaneceu dentro do coração daquele endemoniado de Gadareno que havia sido transformado, podia anunciar a respeito do que Jesus era. E então eles não perdem essa oportunidade de sarar aquele que estava doente. Eles sabiam que o homem era surdo e sabiam que esse homem era gago. Eles sabiam a área que esse homem precisava de restauração. E eles sabiam onde é que essas áreas poderiam ser transformadas. Sabe o que eu aprendo com esse texto, querido? Surdez é uma área que esse homem tinha debilidade. A surdez era um problema que esse homem tinha. Surdez significa problema de audição, problema de ouvir, problema de escutar, problema de entender. E quando você não entende algo, quando você não compreende algo, você não permanece em ambientes que você não compreende a linguagem, querido. A dificuldade de entender pode nos levar ao isolamento. Você já viu pessoas que têm problema de comunicação? Pessoas que não conseguem entender a linguagem. É por isso que se você for nos grupos de pessoas, cada grupo tem uma linguagem. Quando eu era jovem eu falava, pô meu, legal. E agora que eu continuo jovem, eu falo, paz do Senhor, meu irmão, graça e paz. Quando eu chego cumprimentando o irmão na paz do Senhor, as pessoas que estão de fora identificam qual é o grupo que eu sou. Cristão é crente, ó, o irmão é da igreja. Paz do Senhor, irmão. A linguagem define o ambiente que você faz parte. A linguagem que você fala define o ambiente que você faz parte. E esse homem, ele tinha problema de audição. Ninguém permanece em paz em ambientes enigmáticos que não conseguem compreender as coisas. É por isso que Jesus falava as realidades do céu por parábolas, porque ele queria que as pessoas compreendessem. Esse homem não entendia. Esse homem não compreendia, ele tinha problemas de audição, e se ele não ouve, ele não entende. Não sei você, mas eu já cheguei em algumas cidades e eu permaneci perdido depois de ter recebido uma orientação. Já aconteceu com você? Que você encosta o carro na beira da estrada e fala com o fulano, fulano, onde é que fica o posto? E o fulano diz, vai 2 quadras à frente, dobra à direita, mais 2, dobra à esquerda, depois do quebra-mola, você passa na ponte e já está logo ali. E aí você sai dali, você agradece por educação, obrigado, só para não dizer que você não entendeu nada. Você agradece por educação, obrigado pela informação, mas você sai do lugar que recebeu a informação e continua perdido. E aí então mais lá adiante você encontra outro cidadão, e esse cidadão olha para você, você olha para ele e diz, paz do Senhor, meu irmão. E ele cumprimenta você na paz do Senhor, e então você fala a mesma linguagem, e ele diz, é logo ali, meu irmão. Se quiseres te acompanho. E aí então você encontrou alguém que se comunicou, que você ouviu, mas que você compreendeu. E aí você não está mais perdido, porque quando você compreende, você sabe o que tem que fazer. Quem não compreende não sabe o que tem que fazer. É por isso que muitas vezes o excesso de conteúdo de uma maneira que você não compreende não é vantajoso para você. É muita coisa, você não digere, você não sabe o que tem que fazer. De nada vale eu ter a informação, mas não ter a compreensão, porque sem compreensão eu não tenho certeza da ação.
eu não sei o que tem que fazer. E hoje Deus nos trouxe aqui para uma coisa, querido, para abrir a nossa audição espiritual, para que Deus fale com você e da maneira que Ele falar você entenda, compreenda. E quando Deus falar algo para você e vai para lá, você vai dizer: eu sei quem é essa voz. Samuel, quando foi chamado por Deus, ele não entendia o que Deus estava falando, e ele vai até Eli, mas no momento em que ele compreendeu, que ele entendeu o que Eli disse: eu sei quem está falando, é Deus. E então no momento que ele entendeu, compreendeu a revelação, a voz que ele ouvia, a vida de Samuel foi diferente, querido. Deus quer te dar ouvidos aguçados espirituais. Você vai estar andando na rua e o Espírito Santo vai estar dizendo para você: para, ora por essa senhora, ora por esse senhor. Eu vou abrir a visão, eu vou abrir a audição, eu vou ressuscitar o que está morto, eu vou restaurar vidas, eu vou restaurar famílias. Você vai estar andando, vai estar no banco, vai estar na lanchonete, onde você estiver, vai vir uma palavra revelada do Espírito Santo dizendo: eu vou usar a tua vida para transformar os ambientes. Quando Deus toca no seu ouvido, você ouve, querido. Você compreende. Quando Deus toca no seu ouvido, você ouve, você compreende. E quando você compreende, você desfruta da palavra que você ouviu. Não há como desfrutar da palavra que eu ouvi sem compreender a palavra que eu recebi. Tem gente que recebeu uma palavra, mas não compreendeu. Tem gente que recebeu uma revelação de Deus, uma palavra, uma direção, e não digeriu, não compreendeu. Não vai viver o resultado, querido, se você viver sem compreender. Você tem que entender o que Deus quer falar, o que Deus quer fazer. É por isso que Pedro, quando Deus manda ele descer do barco, mesmo parecendo loucura, ele desce. Ele ouviu, mas ele compreendeu o que Jesus estava fazendo. Jesus em momento algum disse para ele: você vai andar sobre o mar. Jesus em momento algum disse para ele: você não vai afundar, Pedro. Jesus em momento algum disse: Pedro, qualquer coisa eu estou aqui. Quando Jesus diz vem, Pedro vai. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, vem, aí Pedro, a primeira atitude é descer do barco, sem saber o que ia acontecer, mas crendo naquele que o chamou. Deus quer abrir os seus ouvidos espirituais, querido. A dúvida não será mais teu guia, e sim a certeza daquilo que você tem ouvido. Tem gente que anda por dúvida, tem medo de tudo, tem medo de tomar decisões, tem medo de falar algo, tem medo de anunciar algo. A dúvida tira você do teu propósito. Mas Deus quer que você ande na certeza. Jesus abriu os ouvidos daquele homem, Jesus tocou nos ouvidos daquele homem para mudar uma realidade na vida dele. Ele era gago, ele era travado, representa a dificuldade de comunicação. Então, como ele não tinha boa audição, ele também não tinha boa comunicação. Um dos grandes problemas nos dias de hoje é a falta de comunicação. Empresas estão falindo não por causa da crise, mas por causa da falta de comunicação. Casamentos estão se terminando, não é por causa da crise, é por causa da falta de comunicação. Como é que eu vou saber o que tem que fazer se eu não sou comunicado daquilo que eu preciso fazer? A boa comunicação é uma poderosa arma, querido, para impactar ambientes. É isso que Jesus tinha. Ele se comunicava. Onde Jesus chegava, ele sabia falar, e com quem Jesus falava, entendia o que ele falava. A comunicação de Jesus era algo extraordinário, porque a falta de comunicação indica que algo precisa ser ajustado. Faltou comunicação no seu relacionamento? Para tudo. Algo tem que ser ajustado na sua vida. Faltou comunicação na sua empresa? Para tudo. Faz uma reunião, chama o pessoal, restaura a comunicação, organiza a comunicação. Fulano, você faz isso, você faz aquilo, dessa maneira, desse modo, tal horário. A comunicação, ela libera um destino, querido. Onde não há comunicação, não há excelência. A falta de comunicação transforma o ambiente numa bagunça. É por isso que casamentos vão mal. É por isso que pessoas vão à falência. É por isso que de repente você consegue o emprego do sonho, mas passa um mês, um chefe chama e diz: ei, eu vou ter que demitir você.
E aí você diz, mas eu fiz tudo certinho como deveria, o que ele me pediu eu fiz da maneira, mas você não soube se comunicar. No tempo que nós estamos vivendo, pessoas não vão avançar se não tiverem uma boa comunicação. É por isso que Jesus toca na língua daquele homem. Jesus com saliva toca na língua daquele homem, e no versículo 35 diz assim: e abriram-se os ouvidos, e o impedimento da língua logo se desfez, e a fala perfeitamente voltou. E a fala se tornou perfeita. O toque de Jesus transformou um milagre perfeito. O ouvido que não ouvia passa a ouvir, a boca que tinha defeito para falar passa a falar perfeitamente. Não se contente com aquilo que está imperfeito na sua vida, vá até Jesus. Esse homem era a audição, esse homem era a fala. E deixa eu perguntar para você, quais são as áreas da sua vida que precisam do toque de cura, de restauração de Jesus nessa noite? Qual é a área da sua vida que está com problemas? Uma não funcionava, a outra estava com defeito. Ele era surdo porque não ouvia. O ouvido não funciona. Eu tenho ouvido, mas o ouvido não funciona. Eu tenho a boca, mas funciona mais ou menos. Eu sou gago, eu não consigo falar. Então a Bíblia diz que quando Jesus toca, aquilo que não funcionava passa a funcionar, e aquilo que funcionava mais ou menos é transformado perfeitamente. Não perca essa oportunidade. Hoje Ele está aqui para tocar na sua vida. Hoje Ele está aqui para tocar em áreas da sua vida que você pode olhar e o desespero pode tentar dizer para você desistir. O desespero pode tentar dizer para você que não vai dar certo. O desespero pode tentar fazer você voltar para o passado. Mas no momento que Ele toca para você, Ele toca em você, a sua vida é transformada. Sabe o que acontece? O que você faz com a oportunidade de hoje revela o resultado que você vai ter amanhã na sua vida, querido. Já aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus há muitos anos atrás, 10 anos atrás. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos de convertido. Logo que eu cheguei na igreja aqui, os irmãos chegaram para mim e disseram: pastor, você vai dar curso para nós aqui? Eu disse: não, meu irmão, nós vamos fazer o contrário. Eu vou fazer uma reunião e é vocês que vão dar curso para mim, porque o novo convertido aqui sou eu. Aquele que precisa aprender sou eu. Mas eu dei uma resposta para Jesus. Quando Jesus disse: ei, vem até mim, eu fui até Ele. Quando Jesus tocou em mim, eu deixei Ele tocar nele. Você é uma bênção na minha vida, meu amor. Oh, aleluia, salva de palmas para essa mulher, a mulher mais linda do Brasil. Oh, glória. Você que é pregador, arrume uma esposa que leve toalhinha para você, meu querido. Você que quer ser pregador de nações, você tem que arrumar uma esposa que leve toalhinha para você. O que você faz com a oportunidade de hoje revela o teu amanhã. Oh, aleluia. Segundo ponto que eu quero falar para você, querido: não perca a oportunidade que Deus te dá de viver grandes milagres. Esses homens não perderam a oportunidade de levar este que estava precisando até Cristo Jesus. O segundo ponto para finalizar essa noite é: o toque que você recebe e a palavra que você ouve determinam o milagre que você irá viver. Se você lê em Isaías capítulo 6, no versículo 6, diz assim: um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso, depois do toque, diga assim: depois do toque. Depois disso, depois que ele foi tocado pela brasa do altar, no versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse:
eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe o que aconteceu aqui? Houve o toque de Deus, houve o anúncio de Deus e houve a oportunidade sendo aceita. Deus pergunta: a quem enviarei? E Isaías olha para Deus, foi tocado por Deus, ouviu a voz de Deus e ele aceita a oportunidade dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E então você pode ler a história de Isaías, tudo o que esse homem fez, do mesmo modo como Deus fez com Isaías. Deus fez na vida desse surdo e gago. O problema de Isaías era lábios impuros. Se você lê em Isaías capítulo 6, ele vai dizer: Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías está revelando o defeito. Isaías está revelando a enfermidade, o problema, a área que precisa ser tocada. E é exatamente na área que Isaías revelou, foi a área que Deus tocou. É exatamente neste lugar, um homem de lábios impuros foi tocado pelo céu, nos lábios, e a Bíblia diz: os teus lábios foram purificados e o teu pecado foi perdoado. Isaías capítulo 6 vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas em Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 ao 37, a Bíblia fala que o Senhor do alto e sublime trono está diante de um necessitado. Esse mesmo Senhor do alto e sublime trono que Isaías viu, é o Senhor que anda por aqui, é o Senhor que está diante de você, é o Senhor que de repente você não percebe, mas Ele está dizendo: ei, revela para mim qual é a área, revela para mim onde você quer ser tocado, revela para mim onde a brasa do altar tem que tocar, revela para mim qual é a tua debilidade. Aquele Senhor do alto e sublime trono então está ali, disposto a tocar nos ouvidos que não ouviam e nos lábios que tinham problemas para falar. E hoje Deus quer tocar nas áreas da sua vida que você olha e estão com problemas. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Jamais haverá cura para quem não reconhece que está doente. O primeiro passo para você receber um milagre é você entender que você precisa dele. É por isso que quando o cego Bartimeu clama e Jesus para e aquele cego está na beira do caminho, Jesus diz: vem aqui. Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Eu quero saber qual é o teu problema. Eu quero saber se você reconhece. Eu sei o problema que você tem, mas eu quero ver se você reconhece o problema que você tem. E então esse homem reconhece que precisa ser tocado nos lábios, ele é tocado. Esse homem reconhece a surdez e a gagueira, e então ele é tocado. Porque a área que você está carente, ou a área que está carente, não pode ser escondida, mas precisa ser revelada diante de Deus, querido. Não tenha medo de revelar os seus defeitos diante do Senhor. Não tenha medo de revelar os seus problemas, porque quem revela a dor desfruta da regeneração. Ah, Jesus! Onde a doença não é revelada, a cura não é estabelecida. É por isso que tem que revelar diante de Deus o teu problema, é falar diante dele. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer ouvir dos teus lábios. Quem se torna dependente do divino, do transcendente e do excelente, deixa de ser escravo dos entorpecentes. Tem gente que vive entorpecido pelo medo, tem gente que vive entorpecido pelos traumas. Você tem que se tornar dependente do divino, do eterno, daquele que pode mudar o teu destino e escrever uma nova história. Tem gente que é escravo de entorpecentes, querido. Entorpecente de crente é fazer de conta que se converteu. Entorpecente de crente é fazer de conta que é espiritual sem relacionamento com Deus. Entorpecente de crente é dizer que é uma coisa no público que não é no secreto. É o entorpecente, então eu tento maquiar, porque o entorpecente maquia a dor. É
por isso que eu usava droga, querido, porque eu era cheio de traumas, eu não queria aquela dor dentro de mim. Sabe o que eu fazia? Eu cheirava cocaína, usava maconha, ou eu bebia porque eu queria maquiar a dor, mas a dor não passava. Quando terminava o efeito do entorpecente, ela estava ali novamente. É por isso que tem gente que se torna ativista dentro da igreja, faz tudo dentro da igreja, mas não faz nada dentro do Santo dos Santos. Não adianta. Não é o tempo que você está dentro da igreja que revela o que você vai viver, mas é o tempo que você está dentro do Santo dos Santos com Ele, ouvindo a voz dEle, enxergando aquilo que Ele tem para você. Não seja um entorpecido pela religião, mas seja um dependente de Cristo Jesus. O entorpecente, os entorpecentes diminuem a dor. Jesus toca e remove a tua aflição. Jesus não é um entorpecente, Jesus é a mudança. Jesus não é um entorpecente, Jesus é a transformação. Esse é o tempo de decisões. É para você parar de carregar a dor e começar a carregar um testemunho de cura. É para você parar de carregar a enfermidade e começar a carregar um testemunho que liberta. É para você parar de carregar aquilo que te feriu e começar a ser o portador de uma mensagem que sara, que muda e que transforma. Ei! Por isso que Deus libera uma palavra, é por isso que Jesus libera uma palavra para esse homem. Quando Jesus toca nos ouvidos dele, quando Jesus toca na língua dele com saliva, a Bíblia diz que Jesus diz em aramaico: Afatá, abram-se. E a Bíblia diz que imediatamente os ouvidos se abriram e a boca falou perfeitamente. Qual é a palavra que você precisa ouvir hoje? Afatá, abram-se. Qual é as portas que se fecharam? Onde é que você precisa uma palavra específica de cura, de mudança, de libertação? Você não será mais o portador da deficiência, mas será o mensageiro da cura. Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite, querido. Você não será mais o portador da deficiência, mas você será o mensageiro da cura. A cura é o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. E Ele quer botar uma fonte de águas vivas dentro de você. Você não é para andar entorpecido, nem por drogas, nem por medo, nem por álcool, nem por aquilo que maquia os seus problemas. De repente a droga que você usa para maquiar é o teu quarto. De repente a droga que você usa para maquiar o teu problema se chama isolamento. De repente você nunca conseguiu anunciar, falar sobre as tuas fraquezas. De repente você nunca conseguiu falar sobre aquilo que está te ferindo, sobre aquilo que não está funcionando na sua vida, como o ouvido daquele homem. Ou você nunca conseguiu falar daquilo que há algum tempo funcionou, mas hoje já não funciona mais. Mas hoje Deus quer restaurar aquilo que parou de funcionar na sua vida. Hoje Deus quer tocar. Hoje Deus tem uma palavra afatá para revelar, para abrir, para transformar a sua história. Qual é a área que você precisa do toque de Cristo? Qual é a área que você precisa que Deus se revele nessa noite? Coloque diante dele. Meu Deus, Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que toca no enfermo e o enfermo fica curado. Ele é o Deus que toca no cego e o cego volta a ver. Ele é o Deus que toca no surdo e o surdo passa a ouvir. Ele é o Deus que lança uma palavra àquilo que tinha morrido, e aquilo que morreu o ressuscita e passa a viver novamente. De repente são os seus sonhos que precisam dessa palavra. Abram-se novamente. Qual é a área que você precisa ser tocado nessa noite? Ele tem um toque, Ele tem uma palavra, Ele tem a unção, Ele tem o poder.
famílias, são empresas, Deus. É o relacionamento contigo, Pai. Hoje o teu milagre está chegando. Seja sarado. Deus te promessa, caminho no deserto. Hoje é o dia do toque dele na sua vida. Deus te promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa. Restaura os sonhos, Deus. Restaura essa família, Pai, esse relacionamento. Restaura o diálogo, Pai. Restaura a audição para a tua palavra, Deus. Restaura aquilo que as circunstâncias diziam que iria falir. Tu és o Deus de oportunidades, Deus. Estamos aqui para aceitar a oportunidade, dizer sim à tua vontade, ao teu querer, ao teu propósito, Deus. Queremos dizer sim nessa noite a tudo aquilo que o Senhor nos anuncia. Toda essa dor, todo esse sofrimento, todo esse vendaval que você enfrentou é para que você conheça o poder que há naquele que te chamou. Restaura os sonhos, restaura os planos, restaura as promessas, Pai. Que tudo aquilo que você declarou, tudo aquilo que o Senhor tem, Deus, faça ser realidade na vida dos teus filhos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, você que recebe, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. É um brado de vitória a Ele. Oh, aleluia. Você que crê, diz eu creio. Você que recebe, diz eu recebo. Você que toma posse, diz eu tomo posse. Em que os outros riam quando Jesus tocou na saliva e colocou o dedo na língua dele. Eu imagino que muita gente riu, mas ele percebeu que algo estava mudando. De repente não é da maneira que você está querendo ou da maneira que você está esperando, mas é da maneira que ele planejou. Os que levaram o surdo até Jesus disseram: Senhor, coloca a mão sobre ele. Deus colocou a mão dentro da boca dele. Pode não ser como você quer ou como você espera, mas o teu milagre está nas mãos do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem alto, bem forte. Oh, aleluia! Graças a Deus.